Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Sábado é dia de estudo de fundos imobiliários e a gente está aqui de volta no Vai Pelos Fundos, hoje para falar do VIGIP11. Esse que é um fundo com quase 900 milhões de reais de PL, distribuiu muito rendimento, como o próprio nome diz, índice de preços, ele tem uma indexação forte a IPCA, mas a gente vai ver que a gestão hoje coloca um pouquinho mais de CDI, essa é uma diferença muito legal. Lá do vídeo de análise completa que a gente fez em maio, naquele momento a carteira tinha quase nada de CDI, menos de 2%. Hoje ela já aumentou um pouquinho. Fica com a gente que você vai conferir tudo isso e muito mais. Um vídeo bem curtinho, atualização. Como vocês sabem, em breve a gente volta com as análises completas. Aproveita, deixa o like, deixa o comentário e, claro, deixa aqui também registrado qual fundo você quer que a gente atualize. Estava pensando em DEVA 11, será que é uma ideia para a semana que vem? Bora para esse conteúdo! Iniciando o nosso vídeo de atualização do VIGIP11, esse que é um fundo gerido aí pela Valora Investimentos e administração do BTG Pactual, maior administrador fiduciário de fundos imobiliários. Esse é um fundo de papel, por isso que o objetivo dele preponderante é investimento em certificado de recebíveis imobiliários. Público-alvo de investidores em geral, taxa de administração e gestão de 1% sobre o patrimônio líquido, tem mais 0,05% de taxa de escrituração, e ainda uma taxa de performance de 20% do QCD, o IPCA mais a média do yield anual do IMAB5. Para quem não sabe, o IMAB5 é uma cesta de títulos do Tesouro IPCA com vencimento até 5 anos. Distribuição de rendimentos dele, a divulgação ocorre no 8º dia útil e a data de pagamento é o 13º dia útil. Interessante também que esse fundo iniciou dia 17 de março de 2020, foi exatamente quando explodiu a pandemia, então ele entrou aí com um nível de estresse muito grande na bolsa. Vamos começar pelo comentário do gestor. O fundo encerrou o mês de dezembro de 2021 com 90% do seu PL alocado em CRI, distribuído em 41 operações diferentes, num total de 893,2 milhões de reais. Quando a gente fez o vídeo completo lá em maio, esse fundo tinha 513 milhões de PL, então ele cresceu bastante aí com 2 emissões e ele tinha 30 operações no portfólio. Só a título de curiosidade, esse fundo negociava com um PVP de 1,08, hoje ele negocia em torno de 1,04, continua com um aviozinho, mas um pouco menor. Também é importante falar que o fundo hoje conta com mais de 50 mil cotistas, naquele momento eram 28 mil, então crescimento muito grande também na base de cotistas. Durante o mês de dezembro, o fundo adquiriu um total de 29,2 milhões de reais em CRIs distribuídos em 5 operações diferentes, sendo 2 já existentes. Essa é uma dinâmica bem comum dentro dos fundos da Valora, eles gostam de aportar nas operações já existentes. Foram investidos aí adicionalmente 12,4 milhões no CRI Tecnisa, com cupom de IPCA mais 7%, 2,4 milhões no CRI Mabu, o único CRI pulverizado da carteira, a gente vai falar um pouquinho mais dele em breve, IPCA mais 9,75%. Foram também investidos 4,9 milhões no CRI Gafisa 306S, com cupom de CDI mais 4,5%, 4,9 milhões no CRI Gafisa 307S com cupom CDI mais 4,5% e 4,5 milhões no CRI RV Ipiranga com cupom de CDI mais 6%. Interessante aí que esse fundo começou a entrar pesado em CDI, inclusive a gente vai falar, essa foi uma modificação na dinâmica do VIGIP, tá? Ele era muito condensado em IPCA, inclusive a ideia do próprio fundo, né? O nome do fundo Valora Índice de Preços é essa, mas eles perceberam aí que precisavam alocar um pouquinho mais em CDI para manter os rendimentos, afinal, CDI já batendo aí 9,25%. A distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de dezembro de 2021 foi de 1,65 por cota, uma distribuição muito boa, equivalente a uma rentabilidade líquida de IPCA mais 4,9% ao ano. A evolução do PL, o fundo diz para a gente aqui que durante o mês de dezembro a cota patrimonial do fundo sofreu uma variação negativa de 1,17 por cota, passando para 96,10. Essa variação deveu-se aos seguintes fatores: ajuste de marcação ao mercado da carteira de CRIs, então os CRIs foram marcados para baixo, por isso que caiu o VP, e também integralização das novas cotas da sexta emissão, que foi feita na cota patrimonial de R$ 95,90. Em relação à qualidade creditícia, a carteira do fundo, todos os CRIs encontram-se adimplentes. Essa é uma informação importante, né? A gente gosta de saber que a carteira está rodando bem. E falando em eventos subsequentes, o fundo informa que em janeiro houve a alocação de 27,5 milhões de reais em 9 operações diferentes. Com isso, o PL já está em 92% alocado em CRI.
Distribuição dos resultados, interessante aqui a gente perceber que a correção monetária impacta muito na distribuição, né? Desde outubro aqui que tem marcado para a gente nesse relatório gerencial, a gente percebe que ela se aproxima bastante do tanto de distribuição de juros ou até passa, como a gente viu aí em novembro e dezembro. Outro ponto que eu quis marcar para a gente é a questão aqui de negociação de CRIs. O VGIP11 é um fundo ativo no mercado de CRI. Ele conseguiu aí um expressivo valor de 12 milhões de reais negociados em CRIs. Interessante que quando a gente fez o vídeo de análise completa lá em maio, ele tinha acumulado prejuízo na negociação de CRI. Então ele tinha saído de algumas operações que eles entendiam que as taxas não estavam mais interessantes, venderam com prejuízo para alocar em novas operações. E essa DRE deles é bem completinha, eles fazem aqui o dividend yield de acordo com alguns benchmarks e também de acordo com cada emissão, com o valor de cada emissão, ok? Partindo agora para a carteira de ativos, quis marcar algumas coisinhas para vocês. Primeiro, percentual do PL em uma única operação, 7,96% é a maior delas, CRI Tecnisa 397S. É um percentual pequeno, então é interessante. Quando a gente fez o vídeo completo, a maior operação representava só 6% da carteira também. Mas é bom a gente observar aqui que tem 3 CRIs da Tecnisa, né? Dá um total aí de mais ou menos 14%, também não é nada tão preocupante, mas tem uma concentraçãozinha. Marquei de verde aqui pra gente 2 CRIs que são voltados para fundos imobiliários, só a título de curiosidade, CRI GTLG e o CRI HGLG. Vacilei aqui, também tem o CRI General Shopping do GSFI. Em roxinho aqui o CRI Vila XP, essa operação já estava lá em maio no VGIP11 e ela marca porque ela é de uma duration muito grande, 10,3 anos, um vencimento em 2036. Para quem não lembra, esse CRI é relacionado ali à construção da Vila XP na cidade de São Roque. Marquei em vermelho aqui o único CRI pulverizado da carteira, é um CRI voltado para time sharing. Ele é IPCA mais 9,75, uma duration de 4,5 anos. Foi aí emitido pela OPEA. Só ratificando a questão de alocação por ativo-alvo, 90% em CRI no fim de dezembro. E a alocação por indexador, isso é interessante a gente perceber, 91,7% hoje em IPCA, 7% em CDI, 1,2% em GPM. Lá em maio, essa carteira era de 95% em IPCA e o restante aí dividido entre CDI e GPM. Então houve realmente um aumento expressivo de CDI nessa carteira. Olhando a alocação por segmento, o grosso continua em residencial, como era lá em maio, mas houve um aumento em BTS. BTS lá em maio era só 10% da carteira e também houve a inserção dessa operação de pulverizado que não existia e uma diminuição voltada aí para shopping, hoje 21,2%, antes era de 27%. Eles fazem questão de dizer também que todo o portfólio é voltado aí para emissões 476. O que isso quer dizer? A gestão tem foco em investimentos de operações exclusivas, em sua maioria estruturadas pela gestora, que permite uma participação ativa em todo o processo, desde estruturação e precificação. Essas operações são distribuídas via esforços restritos e possuem maior retorno ajustado pelo risco. O Alessandro Vedros sempre fala isso da questão de originação, como eles são realmente muito voltados para isso, como eles prezam pela originação por ter o controle do CRI. Eles falam muito também de beber de água limpa, né, de conseguir uma taxinha um pouco melhor do que no mercado secundário. Alocação por rating internacional, 33,2% da carteira possui rating, 66,8% não tem rating. Alocação por LTVs, a gente percebe aí que hoje 14,4% da carteira não tem garantia real, são aqueles chamados cribentures, né? Isso aumentou bastante. Lá em maio era só 6% da carteira sem garantia real. Outro dado que eu sempre cito para vocês é a questão do LTV, e a gente percebe aqui que mais de 50% da carteira tem um LTV abaixo de 60%, um LTV bem interessante. Sempre lembrando, o LTV representa o total da dívida sobre o total da garantia, então quanto menor, melhor. Isso porque aquela dívida representa menos daquele imóvel que foi dado ali como garantia em uma eventual execução. O gráfico seguinte é bem bacana, a Valora traz aí a distinção das operações com rating e sem rating no tanto de taxa e duration. Então a gente percebe aqui que as operações que possuem rating internacional, elas possuem uma taxa média de IPCA mais 6,2%. Já as operações sem rating, que são fixadas em IPCA, têm uma taxa média de 8,1%. Então a gente percebe que eles conseguem uma taxa maior, ou seja, as operações originadas em rating, isso é consenso no mercado, elas são um pouquinho mais caras, então as taxas ficam um pouquinho mais baixas.
e a duration costuma ser um pouquinho menor nas operações sem rating, 4.5 anos, já com rating 5.3. Então, quando você está negociando aí com uma grande empresa, uma empresa listada que tem rating internacional, ela quer uma dívida um pouquinho mais alongada, por isso que a duration fica um pouquinho maior. Sempre lembrando que a duration é o prazo médio ponderado dos pagamentos da carteira, da devolução daqueles recursos, e ela representa mais ou menos um termômetro, né? Quanto maior a duration, mais oscilação vai ter esse CRI em eventual aumento ou diminuição da taxa de juros, ok? Passando brevemente aqui pelos ativos, eu quis marcar para vocês como essas operações residenciais são sempre voltadas aí para CRI corporativo, né? O primeiro CRI Cambuí, operação com a Cetim, Incorporadora Paulista. CRI Altino Orantes, operação com a Tarjab, Incorporadora e Construtora Paulistana. Operação com a UINC, Incorporadora Paulistana no CRI AMF Saúde. Essa é uma característica bastante relevante dentro do Vigip. Eles trabalham muito com esses CRIs corporativos de incorporação residencial. E só mais um CRI que eu fiz questão de marcar, que é o CRI Mabu, que é a única operação pulverizada, uma operação com a rede Mabu de hotéis e resorts, rede hoteleira fundada em 1973, com forte atuação na região sul do país. Tem aí IPCA mais 9,75, garantia de cessão fiduciária de recebíveis de time sharing e a relação atual de garantia de 320%. A gente vê que não é o foco do nosso Vigip 11, eles também não entram em loteamento, por exemplo. Para fechar nosso vídeo de atualização do Vigip 11, é bom lembrar de alguns dados referentes à gestão. Vocês sabem, prezo muito por avaliar a gestão, então são alguns dados que eu trouxe na análise completa, eu vou trazer aqui de volta para vocês. Primeiro ponto, eles trabalham com CRI Venture, a gente viu até um aumento, né, desses CRIs sem garantia real. Outro ponto relevante é que eu gosto muito do gestor, o Alessandro Vedrossi, ele está sempre presente em lives. Eles fazem esse relatório gerencial que para mim é bem bacana, ele é sucinto, mas traz bastante informação. Outra característica dele é que eles fazem alocações bem rápidas, é difícil o Vigip ficar muito tempo para alocar. Por outro lado, eles pegaram um gosto por emissões, fizeram emissões recentes aí nos 3 fundos da casa. Muita gente reclamou do excesso de emissões, especialmente em fundos de papel. Dado relevante também para você ter em mente é que eles têm um compromisso, pelo menos verbal, de não fazer emissão abaixo do VP, tanto que eles seguraram muito uma emissão lá no Vigir 11, isso porque o CDI vinha muito baixo, o fundo estava realmente penando muito no secundário e eles seguraram a bronca, não fizeram emissão até o fundo chegar mais próximo aí do VP. Outro dado sobre a Valora é que eles não gostam de financiamento de obra, eles preferem pegar, né, as operações que já estão com obras concluídas, só tem o risco de venda, e eles não entram em loteamento. O Vedrossi, eles falam em várias lives que ele não entende o CRI como o melhor instrumento para loteamento, isso foge um pouco do convencional, especialmente nos fundos high yield. E por fim, falando um pouco de taxa, eles originam, né, eles gostam sempre dessa questão de originação própria, a gente já falou disso, e a ideia é manter essa carteira em IPCA mais 7,5%, é onde está rodando hoje o Vigip 11, e entregar em torno de IPCA mais 6, IPCA mais 6,5%. Pessoal, o que eu tinha para falar de Vigip 11 era isso, a ideia realmente é fazer um vídeo curtinho, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, deixa o comentário, aproveita, vai lá ver o vídeo de análise completa que foi feito em maio, tem muito mais informações. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Deixa aqui no comentário também quais outros fundos vocês querem que a gente faça esse vídeo de atualização.